18 mil carros roubados por mês, 600 por dia, um a cada 2 minutos. A estatística brasileira é assustadora. Desses carros, só 40% são recuperados pelos donos. A maioria continua rodando dentro do país. 15% são levados para o Paraguai e a Bolívia. No Globo Repórter desta noite, o repórter Domingos Meirelles mostra como é fácil levar os carros roubados para os países vizinhos, onde são reemplacados e circulam livremente. Aqui um carro é roubado de 6 em 6 minutos. São mais de 7 mil carros por mês, 84 mil por ano em todo o estado de São Paulo. Essa barreira acaba de ser montada. De repente, um carro que se aproxima faz a manobra e volta. A polícia vai atrás. O motorista diz que fugiu porque se assustou. Mas como os documentos do veículo estão em ordem, o dono do carro é liberado. O trabalho da polícia continua. A polícia agora monta uma barreira na BR-463 à procura de drogas, armas e veículos roubados. Você comprou a munição? 2 caixas de munição são apreendidas. 3 horas e 15 minutos. Tiros. Equipe aqui, ele voltou! Ele voltou, equipe aqui! Um carro em alta velocidade faz um cavalo de pau e retorna. Tô aqui! Vamos lá! A polícia se mobiliza rapidamente e começa a perseguição. Nós vamos junto com eles. Mas a correria acaba logo adiante. O ladrão abandona o carro na estrada e foge por um capinzal. O carro abandonado é um dos mais procurados pelos cabriteiros. Como os ladrões de automóveis são chamados na fronteira. Aqui é o Santana, pô. Por favor, repita aí. Deixa eu falar mais alto. Essa perua, uma Santana Quanto, modelo 88, roubada em São Paulo no dia 12 de julho, é um dos raros casos em que a polícia conseguiu impedir que um carro furtado fosse levado para fora do país. Uma das principais rotas dos cabriteiros termina na Bolívia. Os carros roubados no Rio e em São Paulo passam por Presidente Epitácio, Campo Grande e chegam a Corumbá, na divisa com o Porto Soares. Dali para Santa Cruz de La Sierra é um pulo. Mas todos os veículos que se dirigem a Corumbá, antes de entrarem na cidade, são obrigados a parar aqui, nesta barreira da PM de Mato Grosso do Sul, que funciona 24 horas por dia em Porto Murrinho, na margem direita do Rio Paraguai. A polícia checa carro por carro. Os documentos dos veículos e dos motoristas são examinados e depois registrados em um livro. Esse controle é feito para impedir que os carros roubados cheguem até a cidade de Porto Soares. Como é que os caminhões roubados passam por aqui? Bem difícil aqui, caminhão roubado. Mas a Bolívia está cheia de caminhões. Corumbá, Morrinho. Com a ajuda do rádio, a polícia tenta falar com a cidade de origem do veículo para saber se ele foi ou não roubado. Mas o rádio não ajuda muito. A balsa leva todos os carros, inclusive os suspeitos, porque a polícia não tem condições de saber na hora se um determinado carro é ou não furtado. O principal obstáculo, a travessia pelo Rio Paraguai, acaba então virando um passeio. Nós fomos até a fronteira com o Porto Soares. Em janeiro deste ano, estivemos nesse mesmo lugar fazendo uma outra reportagem sobre o tráfico de cocaína e constatamos como era frágil o sistema de fiscalização nessa parte da fronteira com a Bolívia. E se aquela Brasília estivesse cheia de cocaína aí? 8 meses depois, a situação continuava a mesma. Nem a presença da nossa equipe de pessoas estranhas durante a madrugada foi capaz de chamar a atenção da fiscalização. A Praça da Independência, aqui em Corumbá, é um dos pontos de encontro dos cabriteiros que levam os carros roubados para a cidade boliviana de Porto Soares.
Eu estive nessa praça e, depois de muita conversa, eu consegui convencer um desses cabriteiros a me acompanhar até aqui a fronteira para que ele me explicasse como é que funciona esse esquema de atravessar um carro do Brasil para a Bolívia. Como é que vocês conseguem passar com um carro roubado pela fiscalização? Através de acerto, né? Aqui na fronteira. E dependendo do modelo do carro, é 100 a 150 dólares. De 100 a 150 dólares. 150 dólares. Agora, vocês antes negociam, dizendo, olha, vamos passar com o carro. Como é que funciona a coisa? Antes a gente chega, conversa, faz o acerto e vem com o carro. Marca o horário e vem com o carro. Ah, marca o horário. Marca o horário e vem com o carro. Tá Agora, sabendo que carro que é e que placa que é e agora, vocês pagam o carro, vocês pagam na hora em que atravessam o carro ou pagam depois? Na hora que a gente vem acertar, já deixa tudo pago. E por que você não leva o carro pela Transcabriteira? Porque a estrada lá tá muito estragada, estraga muito o carro, então não compensa ir por lá, entendeu? Porque o prejuízo do carro é da gente. Essa estrada de terra que vocês estão vendo na fronteira seca do Brasil com a Bolívia é conhecida como Transcabriteira. Ela liga a cidade de Corumbá a Puerto Suárez. É através desse caminho de pedra, um caminho difícil, um caminho quase carroçável, que passa uma boa parte dos veículos roubados do Brasil e que são trocados por cocaína na Bolívia. Mas esse caminho ruim que está sendo agora apenas utilizado pelas quadrilhas que roubam caminhões, oferece, entretanto, uma vantagem. Aqui, a polícia não entra. Essa estrada aberta pelos cabriteiros atravessa uma área militar. Uma região deserta de mata fechada que pertence ao 17º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro. Em Corumbá, os carros roubados são a melhor moeda depois do dólar para se comprar cocaína na Bolívia. Mas, às vezes, a polícia consegue impedir alguns desses negócios. Nos últimos 2 anos, foram apreendidos cerca de 30 carros roubados em todo o país. Os carros são encomendados por um economista, esse homem aí de bigodinho, Pape Abdala, 34 anos, o rei da droga em Puerto Suárez. Os carros roubados que são levados para a Bolívia através da cidade de Puerto Suárez não voltam. Não voltam porque de Puerto Suárez eles seguem depois para Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e La Paz. O máximo que as autoridades bolivianas permitem, quando esses carros ainda se encontram aqui na faixa de fronteira, é deixar que os donos desses veículos tentem recuperá-los, comprando-os de volta dos traficantes bolivianos. As vítimas que recuperaram seus carros em Puerto Suárez acusam as autoridades da Bolívia de terem intermediado a devolução desses veículos. O seu carro foi roubado aqui em Corumbá no dia 21 de julho. Como foi que o senhor conseguiu recuperar essa caminhonete aqui na Bolívia? Eu procurei o carro, não achei nada, não achei nenhuma pista. Depois entrei em contato com a autoridade deles, o Major Lima e o secretário dele, o Rony Abdallah, que trabalham no serviço de inteligência secreta de Quijaru, que o primeiro dia eles pediram 4 mil dólares, depois abaixaram para 2.600 dólares. Que pediram 4 mil dólares? 4 mil dólares que eles no começo pediram. Quanto é que o senhor pagou então? 2.600 dólares. 2.600 dólares. Depois eles entregaram o carro para mim de volta. Você já atravessou quantos carros para a Bolívia? Isso aí eu acho que não tem mais nem conta por causa que... Já perdeu a conta? Já perdi a conta. É demais carro mesmo que a gente é procurado. Qual é o melhor horário para atravessar o carro? É de 8 horas em diante. Na calada da noite. Na calada da noite é melhor, porque o pessoal está sozinho. Não tem ninguém para atrapalhar. De dia aquele movimento imenso. Da noite fica só uma, 2 pessoas? Uma, 2 pessoas dá para gente atravessar, tranquilo. Eles têm preferência por que tipo de carro? Agora, na época, tá o Escort, Passat, Monza. Esses são os 3 carros mais procurados por eles. Pelos bolivianos? Pelo boliviano. Depois de 20 horas de viagem no chamado Trem da Morte, a nossa equipe de reportagem chega a Santa Cruz de la Sierra, a segunda cidade da Bolívia. Já na estação, a quantidade de carros brasileiros chama logo a atenção de quem chega. Santa Cruz de la Sierra, a 700 quilômetros da fronteira com Corumbá, é o principal centro de distribuição de veículos roubados no Brasil. Até o táxi que nos apanhou na estação era um carro roubado. Um Opala que ainda conserva o emblema de uma concessionária da zona norte do Rio. Como não existem rodovias ligando Puerto Suárez a Santa Cruz de la Sierra, às vezes os carros chegam inteiros, como o táxi roubado em que viajei. Mas a grande maioria chega assim. Andando pelas ruas de Santa Cruz, encontramos dentro de algumas oficinas carros cobertos de poeira que tinham acabado de chegar de Corumbá. Aqui os despachantes já estão prontos para documentar e legalizar
cada um desses veículos. Este é o único posto em toda a Bolívia que vende o mesmo tipo de álcool que é usado como combustível no Brasil. O faturamento vai de vento em popa. Afinal, o consumo diário é de 20 mil litros. Cerca de 4 mil veículos se abastecem aqui todos os dias. Durante o tempo em que estivemos nesse posto, o entra e sai de veículos brasileiros foi muito grande. Este é um coche brasileiro? Sim. ¿De qué parte este? No sé, yo la he comprado acá. Comprar acá. ¿Pagó cuánto por este coche? $5.000. $5.000. Postos. Esse homem de óculos ficou muito desconfiado com as minhas perguntas. E eu tive então que improvisar. Disse que era de uma multinacional interessada em ampliar a rede de postos de álcool na Bolívia. Para que baje um pouco. Sim, para que baje um pouco. Muito caro. Muito caro, não? A gasolina é mais barata. Mais barata, claro. E se anda mais. E se anda mais, claro. Meio assustado também com a curiosidade das outras pessoas, achei melhor me afastar, mas logo chegou outro carro, não resisti à tentação e voltei. Uma fortuna. Com papeles. Esse outro homem disse que pagou $5.000 por este Santana. Contou que comprou o carro num lugar pertinho daqui. Fui até lá e fiquei espantado com o que vi. Nós vamos conhecer agora uma feira de automóveis bem diferente daquelas que nós estamos habituados a ver em algumas cidades brasileiras. Essa feira aqui em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, é conhecida como La Praia de los Autos, ou seja, a Praia dos Automóveis. Ela tem esse nome devido à grande quantidade de carros que estão diariamente à venda aqui nesse lugar. Só que os carros brasileiros que nós podemos observar e que também se encontram à venda, a maioria desses carros são carros roubados no Brasil e que foram trocados por cocaína. Você é cabriteiro? Como chegam acá os coches? Isso tem que perguntar para o brasileiro como que chegam para cá. Como chegam os caminhões e os No início a autos? conversa foi tranquila, mas quando tentei me aprofundar na questão da documentação dos carros, alguns vendedores começaram a me olhar de lado. Isso se arrega com la aduana? Não se arregla aqui é pagando impuestos. Há muitos carros de Brasil acá? Muitos, não? La mayoría, 60%. Ya se han fregado todos los camiones. 60% dos coches são de Brasil. E quando perguntei se os veículos eram trocados por cocaína, os bolivianos se irritaram. A gente fala isso, não? O Mas vendedor de boné disse que nem todos os bolivianos são traficantes. aqui los bolivianos no somos todos pichicateros. Claro, é claro. Acá hay gente que estamos trabajando con plata que nos ha Trabalho costado. honesto. Sim, sim, claro. Nós aqui em Bolívia não somos sem vergonha, nem vamos roubar no Brasil. Claro. Nós ele é que- compramos na fronteira, trazemos aqui, legalizamos ele com papel, documento legal. Pouco lhe importa o que se passou do outro Do lado. outro lado, coisa dele. Como você, não importa o que passa aqui na Bolívia. Claro, claro. Ao sair da rodinha, pensei que os ânimos tinham se acalmado. Chamei o câmera e continuei a reportagem com o microfone sem fio. Que parte é essa? Esse é brasileiro? Mercedes? Depende do modelo, eu não sei que modelo é. Quanto sale este caminhão acá? $20.000. Bueno. Este Scania. Mesmo assustado, continuei fazendo Corrente, perguntas. senhor. Todos os caminhões à venda eram brasileiros. Sim, sim, tem papel. Este vale quanto este? $14.000. Tá bueno. Este passar está... Se vende este? Não está em venda. Quanto está? Não está em venda. Não está em venda este? Esse não está em venda. Fala. Um dos integrantes da equipe me chama de lado e diz que era melhor parar de gravar. Fala com ele. Ele já me avisou para mandar parar. Então, hable com O clima esquentou outra vez. Assustado. Os técnicos recolhem rapidamente os fios do equipamento. É isso, pelo mesmo negócio. Os bolivianos cercam o carro da reportagem. Fiquem tranquilos. Mas a confusão era cada vez maior. Não podíamos andar nem para frente nem para trás. Cai lá, não faça isso. Estúpido. Não, então calma, eu não ia parar nem. Olha, escuta, eu vou falar uma coisa. Sim. A gente aqui pensa que você está fazendo uma coisa mal, mas eu vou falar para você. Olha, Eu estou preocupado com o carro dele, que ele sabe foi que muito gentil com a tem gente. raiva com os brasileiros. Que ele não joga em pedra, né? Que, pô. Para nossa sorte, um deles resolveu negociar e entrar no carro. Pode falar, fica à vontade. O que eu queria falar é uma coisa, que Bolívia é um país muito pequeno, não?
pobre, não? Tem muito problema com os governantes, muitas coisas assim, não? E quando o boliviano vai para o Brasil, todo mundo pensa que ele é traficante de cocaína. Isso é verdade. Ô, boliviano, vem cá, você não tem droga? Então a gente tem raiva, entende? Tem muita raiva disso. Por exemplo, eu escutei falar que trocam carros por cocaína. Você mesmo outro dia falou, quando você saiu lá no repórter do Brasil, não? Sim, sim. Eu sei que a gente troca, que compra, os brasileiros trazem os carros até a fronteira. Deixam aí, vendem aí e trazem os carros. Achamos estranho ele falar português, mas logo depois entendemos a razão. Eu vou casar com uma brasileira. Um dos caminhos mais usados pelos cabriteiros passa por Curitiba e vai até Foz do Iguaçu, na fronteira com Puerto Stroessner. Atravessa a Ponte da Amizade e segue em direção a Assunção, capital do Paraguai. Nós vamos agora sobrevoar o lago da represa de Itaipu em companhia do agente João Carlos Strasburg, da Polícia Federal aqui de Foz do Iguaçu. Ele é um dos policiais que melhor conhece toda essa região. O lago da represa de Itaipu é muito utilizado pelos ladrões de automóveis para atravessar para o Paraguai os carros que são roubados no Brasil. O João Carlos está usando uma metralhadora 9mm, que é muito comum aqui nessa área, os contrabandistas e os ladrões de automóveis atirarem nos helicópteros e nos aviões que se aproximam muito aqui da fronteira paraguaia. O que eles estão levando nessas duas canoas aí? Possivelmente contrabando de tecido, né? Tecido, eu tô vendo aqui é tecido, né? Esse tecido vem de São Paulo e é utilizado para a falsificação de mercadoria de calças Fioroti no lado paraguaio. E o contrabando é feito assim à luz do dia, né? À luz do dia. Devemos ter o cuidado aí que o pessoal pode começar a atirar em cima de nós aí, hein? E essa balsa aí embaixo? Provavelmente seja uma balsa para fazer contrabando e possivelmente veículos furtados, né? Ela inclusive tem motor. Positivo, hein? Essa aí é uma balsa apropriada para passar veículo roubado. Ela tá bem equipada. Positivo, é uma balsa bem feita, bem trabalhada e possibilita até uns 3 veículos em cima. E esse carro aí embaixo, essa carcaça aí? Positivo, isso aí provavelmente é um carro roubado que não foi possível passá-lo devido a algum problema e que foi resolvido deixar abandonado aí e posteriormente ele foi depenado. O número do chassi havia sido adulterado, mas através do número da carroçaria, a fábrica forneceu as características originais do veículo e nós conseguimos chegar até o proprietário. Qual foi a sua surpresa em saber que seu carro quase tinha sido levado para o Paraguai? A surpresa é imensa, né? A gente fica até... O que restou do seu carro? O que restou, né? Parece-me que restou uma carcaça, né? Só uma carcaça. Era um carro com 8.000 quilômetros. O carro quase foi atravessado para o Paraguai em uma balsa como essa. Como é montada essa balsa aqui? Tem os tambores, né? Bom, aqui a gente está vendo os tambores. Para ser colocado o veículo em cima, é utilizado umas pranchas de madeira, umas tábuas grossas, que são amarradas, unindo através da corda nos tonéis. Esses tonéis, né? São tambores de óleo, né? São tambores de óleo soldados um no outro, né? Certo. Então eles colocam a madeira, amarram e colocam o veículo por cima. Colocam o carro em cima. Correto. E depois levam essa balsa através de lancha, né? O Voyage do Dr. Mário levaria de 20 a 30 minutos para ser atravessado pelo lago de Itaipu. Um dos muitos artifícios utilizados pelos ladrões de automóveis para atravessar um carro pela Ponte da Amizade é substituir a placa original do veículo por uma placa de Foz do Iguaçu. Eles fazem isso porque os carros de Foz circulam livremente pela fronteira sem que os motoristas sejam obrigados a parar e apresentar os documentos na ponte. Nós conseguimos essas placas num ferro velho aqui de Foz do Iguaçu e vamos trocar pelas placas desse carro de São Paulo. E como se fosse um carro roubado,
vamos tentar atravessar com ele a Ponte da Amizade. Nós estamos seguindo agora em direção à fronteira com o Paraguai. Nós escolhemos esse horário, o horário de almoço, porque é pequeno o movimento da ponte e é justamente nesse período que os puxadores costumam atravessar os carros do Brasil para o Paraguai. A nossa câmera está no carro de trás. Nós estamos agora nos aproximando da fiscalização da ponte que liga o Brasil com o Paraguai. O movimento é muito pequeno, só temos um agente da Receita Federal perto, acompanhando a passagem dos carros. Passamos sem grandes problemas aqui pela fiscalização. E agora temos dois caminhos. Vender esse carro em Puerto Stroessner, ou seguir um pouco mais e vendê-lo em Assunção. Assunção, capital do Paraguai, o mais importante centro de comercialização de veículos roubados no Brasil. O poder aquisitivo da população não é muito grande, mas isso não impede que os 20 carros roubados que chegam aqui quase todos os dias sejam vendidos rapidamente. Se eu fosse um ladrão de automóveis e tivesse trazido aquele carro até Assunção, eu teria feito um excelente negócio, porque na fronteira, os intermediários paraguaios me teriam pago apenas 1/3 do valor comercial desse veículo. E aqui em Assunção, pelo menos, eu conseguiria metade do que esse carro vale no Brasil. E para encontrar um bom comprador, bastaria apenas colocar um anúncio na seção de classificados de qualquer jornal. Um anúncio como esse aqui. Os principais jornais do Paraguai publicam diariamente em suas seções de classificados anúncios de todos os modelos e marcas de veículos brasileiros. A maior parte dos classificados oferece carros de fabricação recente. Foi através de um desses anúncios que chegamos a uma agência de carros usados, onde procuramos saber como poderíamos emplacar um veículo brasileiro sem documento. Deixamos a câmera escondida dentro do nosso carro e eu fui conversar com os vendedores usando o microfone sem fio. A chapa com a documentação? Sí, señor. Le pago quanto por isso? 25.000. 25.000. Esta misma tara. Ahora ya es cara. De que departamento? Benjamín Aceval. Sin ningún problema con el... Entonces, con el documento, usted llena nomás ya los datos de los documentos, número de chasis, número de motor, en blanco yo le entrego. Usted me entrega o documento em branco? O documento oficial em branco me pareceu estranho e fui então conversar com um advogado paraguaio. Como é que essas pessoas que compram esses carros roubados conseguem legalizá-los aqui no Paraguai? Por la sencilla razón de que en Paraguay usted no le piden a usted ninguna documentación para sacar una placa. Para emplacar el coche usted no necesita ningún tipo de documentación. O sea, no hay un registrado que se exija título de propiedad. Bastava apenas então apresentar as chaves do carro. Exactamente. Com pouco mais de 20 mil cruzados, eu consegui registrar o carro da televisão como sendo um veículo roubado no departamento de trânsito da cidade de Benjamín Aceval, que fica mais ou menos a uns 30 quilômetros aqui de Assunção. Como eu disse que tinha uma certa urgência em resolver esse negócio, as pessoas que estavam tratando da documentação acabaram me entregando um certificado em branco, mas assinado pelo chefe do serviço, César Ricardo Torres, e fizeram um pedido que eu tivesse o cuidado de preencher corretamente esse documento. E quanto às placas, eles disseram que eu poderia fazer o que faz todo mundo aqui no Paraguai, que eu poderia emplacar esse carro pessoalmente. E é o que eu vou fazer agora. Ao passear pelo centro de Assunção, vi que a quantidade de carros brasileiros que circulava pelas ruas era bem maior do que eu imaginava. Alguns tinham acabado de chegar e ainda estavam sem placa, como esse aí.
Observei que os paraguaios não se preocupavam também com determinados detalhes capazes de revelar a verdadeira origem desses veículos. Quantos carros roubados do Brasil nos últimos 10 anos circulam atualmente pelas principais cidades do Paraguai? Estiman las aseguradoras aproximadamente 90.000 carros. Eso es lo que las aseguradoras han hecho con una especie de cotejo de informações que han podido obter tanto de Brasil como de Paraguai. Esses números se referem apenas aos carros que estavam no seguro. Hoje, no Paraguai, devem circular mais de 150 mil veículos roubados no Brasil. Esse homem que está aqui ao meu lado é um brasileiro que vive há muitos anos aqui em Assunção. E a atividade a qual ele se dedica é o que se poderia dizer um trabalho de alto risco, porque ele ajuda as companhias de seguro do Brasil a tentar localizar no Paraguai os carros que são roubados em São Paulo, no Rio e em outras cidades brasileiras. Que tipo de carro eles escondem nesse depósito? Olha, caminhões, na maioria o que entra por aí. E também F1000 e Santana, Quantum, são os carros mais preferidos aqui no Paraguai, né? É esse o depósito. Esse depósito aqui à esquerda, né? É um galpão com ele pega o tijolinho. Ele pega de uma rua a outra, né? Esse tamanho todo aí, é grande esse galpão, hein? Enorme. Agora, quem controla esse depósito? Ou quem manda? Bom, aí pertence a um paraguaio, né? De nome Silvério Medina. Silvério Medina. Ele é militar, civil? Não, ele é civil, mas tem muito contato com militares. Esse depósito que você vai nos mostrar agora é de caminhões ou de carro? Esse depósito, a maioria deles é de carros que vêm da Argentina. Né? Ah, carros roubados na Argentina? Carros roubados na Argentina. Esse galpão grande aqui Esse galpão grande aqui. Da esquerda? Esse é a esquerda. Então, os carros roubados na Argentina ficam escondidos nesse depósito? Escondidos aí, inclusive também, em alguns casos, para pintura, né? Eles modificam a pintura do veículo para poder vender na praça, lá pelo centro e tudo. Né? Tem muito carro argentino roubado aqui? Tem demais. O que é esse depósito de carros argentinos? Esse pertence a um paraguai de nome de Sisto Rojas, né? Que é irmão de um cabeça de cabriteiros também, de Pedro Juan Cavalheiro, que é o Denis Rojas. Como é esse teu trabalho para as companhias de seguro do Brasil? Eu recebo as informações da companhia e aí vou junto às autoridades paraguaias, que eu tenho alguns informantes dentro da delegação, né? Dependendo também, inclusive, do tipo de veículo roubado, eu sei, inclusive, qual cabriteiro se encontra determinado veículo, ou também para tomar informações. Quer dizer, pela marca do veículo, você tem condições de saber quem foi que recebeu o carro aqui em Assunção. Exatamente. Primeiro procuramos saber com quem se encontra esse veículo, né? Certo. Para não ter nenhum tipo de problema, porque a maioria aqui dentro é militar, ou então é parente de militar, ou tem um amigo militar que pode causar um problema. Certo. Né? Se não for possível recuperar o veículo, trazendo chaves e documentos originais dele do Brasil e levar de volta para o Brasil, ou seja, roubar do Paraguai, então se procura a via legal. Por que toda essa dificuldade na devolução dos carros? É devido que as autoridades paraguaias declaram que querem cooperar com o governo brasileiro nesse sentido, né? Mas não é verdade. Eles procuram dificultar que esse processo caminhe. Não se vê boa vontade da parte nem de juízes e nem das próprias autoridades militares aqui dentro do Paraguai. Diante dessas acusações, nós fomos ouvir o Procurador-Geral da República do Paraguai. El gobierno nacional, el gobierno presidido por el general Stroessner, y yo como su fiscal general dependiente del Poder Ejecutivo, puedo manifestarle de que el gobierno nacional tiene interés en colaborar con el Brasil, con las autoridades judiciales brasileñas. No podemos tolerar este tipo de hechos delictuosos, ni siquiera ser cómplices, mucho menos encubrir. Nós sabemos que não interessa à autoridade paraguaia o cumprimento dessas obrigações, porque enquanto aqui no Brasil nós estamos aí numa luta dura, economizamos o último dólar possível nas nossas divisas, lá se dá exatamente o inverso.
porque eles estão formando as suas frotas e renovando constantemente as suas frotas através do furto e o roubo de carros no Brasil, sem gastar um tostão sequer de divisa. Daí porque eu digo que é um problema de segurança nacional, é uma questão de soberania nacional. Eu acabei voltando àquela agência de carros usados para testar a rapidez no atendimento de uma encomenda. Pedi um Santana Quantum e me disseram que no mesmo dia eu poderia ver o carro e fechar logo o negócio. Marcamos então um encontro na esquina das ruas Palma e Colón. 11.700 11.700. Quanto queres por este? 3.600.000. 3.600.000. Nuevito. O paraguaio faz um comercial do carro. Aire a tecla, direção hidráulica, automático. Uma beleza. A conversa com o vendedor está sendo gravada com a ajuda de um microfone sem fio. O vendedor diz que se trata de uma pechincha e eu concordo com ele. Um Santana Quantum, modelo 87, por apenas 1.200.000 cruzados. Um preço realmente barato para um carro que no Brasil custaria no mínimo 5 milhões de cruzados. Só que o carro que ele está me vendendo foi roubado em São Paulo no dia 11 de novembro do ano passado. A proprietária desse veículo é Leonete Ângela Martinelli. Nós conseguimos identificar esse veículo através do número do chassi gravado nos vidros. Mais ou menos uns 10 milhões de Guarani? O vendedor, entusiasmado com o meu interesse, me oferece um outro Santana, desta vez um modelo 88. O carro, por ser mais novo, com apenas 2.500 quilômetros, custa um pouquinho mais caro. 1.600.000 cruzados. Um pouco mais caro. 1 milhão de Guarani é mais caro que este. 4.700.000. Pero es nuevito, tiene 2.500 kilómetros, nuevo, com manual de proprietário, todo. Marquei então o encontro para o dia seguinte no mesmo lugar, mas eu não apareci. Eu já estava satisfeito com as informações que havia recebido. Cortado a toda hora por carros roubados do Brasil, que são encontrados às dezenas pelas ruas da capital paraguaia. Nós conseguimos identificar os proprietários de alguns desses veículos através do número do chassi estampado nos vidros. Esse carro com placa de São Bernardino é um Santana Quantum modelo 86 roubado na zona sul de São Paulo no dia 17 de junho de 1986. Através do número do chassi, chegamos ao dono do carro, o advogado Carlos Elio Eluf. E agora uma história surpreendente. Usaram de algum tipo de violência, amarraram o motorista? Não. O motorista estava dormindo e quando ele levantou para dirigir ao trabalho, notou que o carro não estava mais na porta dele. Você foi roubado então enquanto ele dormia? Foi roubado enquanto ele dormia. A preços de hoje, qual seria o prejuízo? De 15 a 20 milhões. De 15 a 20 milhões. Mais ou menos. Quer dizer, que ninguém viu nada? Ninguém. Absolutamente Agora, nada. me explica uma coisa, seu Dorival. Como foi possível roubar um ônibus como esse? Deve ser alguma pessoa que conhece. Subiu no ônibus e levou embora. Nós localizamos o ônibus da Aviação Nasser na estação rodoviária de Assunção. Esse ônibus, que foi pintado com as cores da bandeira paraguaia, é um dos melhores ônibus da cidade, muito apreciado pelos passageiros que fazem a linha Assunção-Independência. Esse ônibus foi roubado em São Paulo no dia 14 de agosto de 1986. E placa brasileira é o que não falta em Assunção.